Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Salve também São Padre Pio de Peltrautina, cujo dia hoje nós celebramos. Esse grande santo intercessor. No ano que vem, farei uma peregrinação com algumas pessoas à Itália e vamos ficar durante a novena de Padre Pio alguns dias em San Giovanni Rotondo para rezar, pagar nossas promessas, que são muitas. Nós vamos sair dia 16 de setembro e vamos visitar San Giovanni Rotondo durante a novena. Se você interessa participar desta peregrinação por lugares importantes da Itália, incluindo São Padre Pio, você pode entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no dia de hoje, e você vai encontrar lá a programação e também o telefone de contato para maiores informações acerca desta peregrinação que eu acho bastante importante em razão de Padre Pio. Vamos também visitar Assis e rezar com São Francisco de Assis. Você poderá se informar e participar conosco desta bonita peregrinação de oração aos lugares santos da Itália. Dando sequência às nossas meditações, hoje falaremos dos sacramentais. Eles são sinais sagrados da Igreja. A presença e a ação de Jesus Cristo e de seu mistério pascal de morte e ressurreição alcança e abraça a vida toda, de pessoas e coisas. A ação de Cristo na e por meio da Igreja continua de forma própria e segura através dos grandes 7 sinais que chamamos de sacramentos. Neles e por meio deles, os que têm fé em Jesus sabem que acontece um encontro mediante alguns sinais visíveis fecundados pelo Espírito Santo e vividos na fé. Por exemplo, o pão, a água, o vinho, o óleo, mas as palavras do ministro, palavras de fé, tornam esses elementos meios de encontro com o Senhor ressuscitado. A Constituição Sacrosanto Concílio afirma: os sacramentos têm como finalidade a santificação da pessoa humana, a edificação do corpo de Cristo e, em suma, prestar culto a Deus. Sendo sinais, têm também a função de instruir. Não apenas supõem a fé, mas também, através das palavras e ritos, alimentam, revigoram e exprimem a fé. Por esta razão, são chamados de sacramentos da fé. A ação de Cristo, porém, não se esgota nesses sinais, os sacramentos. O documento conciliar, logo em seguida, escreve: a Santa Mãe Igreja institui também os sacramentais. Estes são sinais sagrados que imitam um pouco os sacramentos. Por meio deles e pela intercessão da Igreja, resultam benefícios, sobretudo espirituais. Pelos sacramentais, as pessoas se dispõem a receber os efeitos principais dos sacramentos e são santificados os diversos momentos da vida. A liturgia é a fonte dos sacramentos e dos sacramentais, onde esses recebem sua eficácia e santificam quase todos os acontecimentos da vida pela graça divina que flui do mistério pascal de Cristo. Aos fiéis é pedido que tenham a devida disposição para recebê-los. O sentido mais amplo dos sacramentais para a vida dos cristãos é oferecido pelas constituições conciliares Lumen Gentium e Gaudium et Spes. Nestes documentos, a atividade humana no mundo é vista como ato cultural, prolongamento da obra do Criador e serviço prestado aos irmãos.
escreve um teólogo liturgista que os sacramentais contribuem para estabelecer o vínculo entre o sagrado e o cotidiano, e assim ajudam o realismo da vida cristã, cujo centro é o movimento litúrgico. No culto somos consagrados à esperança do reino, que está para vir, e à sua antecipação nos esforços presentes e nos valores já encarnados aqui na Terra. Por isso, a introdução geral ao Missal Romano recorda o texto conciliar e escreve que, se os fiéis forem devidamente preparados, quase todos os acontecimentos da vida são santificados pela graça divina que flui do mistério pascal. E nas missas para diversas circunstâncias encontram-se orações pelas necessidades do mundo inteiro, da Igreja Universal e da Igreja local. Portanto, os sacramentais, querido e amado ouvinte, nós os recebemos, por exemplo, através da água benta, as bênçãos das casas, a bênção de um carro, a bênção da lavoura. Enfim, essas diversas bênçãos são sacramentais. São ritos litúrgicos que não são sacramentos, mas que nos ajuda a predispor o coração a viver a permanente graça dos sacramentos em nós. Daí os sacramentais serem bastante importantes para a nossa vida. A bênção da gestante, a bênção de um veículo e assim por diante. Nós temos muitos e muitos sinais sacramentais na igreja, a imposição do escapulário e por aí vai. Daí os fiéis sempre acorrerem aos sacerdotes, ao diácono, para receberem essas bênçãos, que são sacramentais de rica importância para a vida da nossa igreja. Como isso ajuda a nossa caminhada de santificação naquilo que a gente realiza todos os dias. As pessoas sempre pedem, benze meu escritório, benze meu consultório. E são sacramentais, são bênçãos sacramentais que devem ser feitos. Até mesmo quando somos chamados para abençoar máquinas agrícolas, instrumentos de trabalho, enfim, uma série de bênçãos que a igreja profere, que são sacramentais, que inclui ali a água benta, a leitura da palavra de Deus, e tudo isso ocasiona em nós uma graça, uma bênção especial para vivenciarmos os efeitos profundos do sacramento em nós, inclusive a Santa Missa. A Eucaristia, ela nos acompanha para o longo da nossa vida. A Santa Missa, a Eucaristia é essa força que move o cristão dentro do mundo, como testemunha viva da presença do ressuscitado entre nós. Assim, vamos aprender que os sacramentais, eles colaboram com a nossa vida a partir da nossa fé. Pois tem muita gente que não tem fé, não acredita nessas coisas, né? Não acredita nesses sinais. Mas nós, como católicos que queremos viver a santidade, queremos santificar nossa vida diante das realidades do mundo onde nós estamos, nós precisamos dos sacramentais, desses sinais que nos unem cada vez mais ao mistério dos sacramentos. A antífona de aclamação ao Santo Evangelho de hoje, tirada do próprio Evangelho, que é Lucas 8,15. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem muitos frutos até o fim, perseverantes. Essa palavra do Senhor dentro deste mês da Bíblia, ano vocacional,
nos chama à perseverança. A perseverança na fé. Os frutos da nossa fé advêm da nossa perseverança nesse caminho, nesse itinerário que o batismo nos inseriu. São Padre Pio de Peltrautina vivenciou profundamente esses mistérios ao ponto de ser marcado com as chagas da paixão de Cristo. São Padre Pio é para nós um ícone de um sacerdote que exerceu o seu ministério em profunda comunhão com a Igreja, sofrendo com as incompreensões da hierarquia da Igreja na época, mas ele nunca desanimou. Ele viveu essa graça. Os ensinamentos de São Padre Pio vão nessa direção. A palavra do Senhor atinge aqueles que são de reto coração para que produzem muitos frutos, até o fim perseverantes. São Padre Pio perseverou profundamente até o fim, carregando grandes dores, sofrimentos, decepções, mas sendo um pastor vivaz. As pessoas saíam de longe para escutá-lo, para assistir à missa com ele. E ainda hoje, Padre Pio, na sua intercessão no céu por nós, ele continua visitando nossas vidas, as vidas de tantas pessoas. Quantos milagres mundo afora nós testemunhamos pela intercessão desse grande santo. Na minha própria vida, quantos milagres já testemunhei de São Padre Pio de Peltrautina. Um sacerdote simples, mas profundamente orante, um místico, um padre que, com a sua firmeza de caráter, soube estabelecer uma obra imensa, presente até hoje em franco desenvolvimento. O chamado Hospital dos Sofredores, ali em San Giovanni Rotondo, é a expressão viva de que Padre Pio continua a interceder pela obra humana que ele deixou para ajudar os que sofrem e os pobres. Deus eterno e todo-poderoso, que destes ao presbítero São Pio a graça singular de participar da cruz de vosso Filho, por seu ministério, renovastes as maravilhas de vossa misericórdia. Concedei-nos, por sua intercessão, que nos associemos continuamente à paixão de Cristo e cheguemos alegremente à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desejo a você um abençoado final de semana, sob o olhar intercessor de Nossa Senhora e de São Padre Pio. Pela intercessão dela e de São Pio, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.